Esta é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. Estamos falando ao vivo desde a Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul. Hoje, retornando aos trabalhos do estudo do Evangelho deste ano de 2020, dando uma boa-vinda a todos os irmãos. Hoje ainda com um pessoal um pouco reduzido, mas estão todos retornando de férias, então a gente tem que ter essa compreensão. Estamos junto com o Povo Brasil, a Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul, a Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Web Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Web Rádio São Francisco Tobias Barreto de Sergipe, a Web Rádio Vivência Espírita de São José dos Campos de São Paulo, a Rádio do Chico de Bauru, São Paulo, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a nossa querida Rádio Discípulos. Estamos todos irmanados nesta divulgação da doutrina espírita e nesse estudo maravilhoso que é o estudo do Evangelho. Aqui Paulo Sampaio comunicando, agradecendo a todos, desejando um ótimo ano a todos e que todos tenham uma boa noite. Também conosco está a presença do nosso irmão Paulo Ricardo. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nivaldo. Aos nossos irmãos ouvintes também desta rádio abençoada. É uma satisfação e uma alegria darmos início novamente a este trabalho maravilhoso, este estudo do Evangelho, que tanto tem nos acrescentado, né, nesta caminhada da vida como espíritos imortais. E que realmente o Mestre amado Jesus, com esta equipe espiritual, possa nos guiar nesta noite, para sairmos aqui todos nós mais fortalecidos, né, neste Evangelho maravilhoso, neste ano que está se iniciando. Também temos a presença do nosso irmão Nivaldo Rosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardinho. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E dando, né, um bem-vindos e boas-vindas, né, para o ano que a gente vai realmente começar com o nosso estudo do Evangelho, e que a cada dia de estudo aqui na rádio, cada vez se fortaleça mais e que a gente possa levar ao maior número de lares possível a palavra de Cristo. Muito bem. Estamos, nesse momento, estou solicitando ao nosso irmão Nivaldo para proferir a prece nos nossos estudos. Amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade de servir em Teu nome, levando a palavra do Teu Evangelho a todos aqueles que, por um motivo ou outro, precisem do Teu conforto, do Teu amor. Que possamos ser Teus servos e que, em Teu nome, trabalhando, através deste estudo maravilhoso que é o estudo do Evangelho, consigamos também nos refazer e cada vez mais nos elevar em Teu nome, sentindo cada vez mais Tua presença. Damos assim abertos os trabalhos à noite de hoje, com toda a Tua graça e toda a Tua glória. Que assim seja, assim seja. Que assim seja. Então, hoje estamos reiniciando o nosso estudo onde paramos e vamos iniciar no item 1 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Eu não sei quem é que vai ler hoje. Vai lá. Então, nosso irmão Nivaldo hoje será o nosso leitor. Então, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Temos as injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência,
obediência e resignação e a cólera, injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também São Mateus, no versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Também São Mateus, nos versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que, aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Acho que quando nós buscamos esse conhecimento, já na época que o Cristo esteve na Terra, a gente já consegue ter uma noção das grandes dificuldades, né, que a própria sociedade se perdeu neste caminho das leis de Deus. E aquele sentimento que o Cristo nos traz, da caridade, do amor ao próximo, né, nos mostrando este caminho, o reconhecimento que nós deveríamos de amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quantas revoltas já existiam naquela época, né, de atitudes, de ações, né, em relação aos nossos irmãos, que já estavam passando por um processo de prova ou de expiação e que se encontravam num determinado momento, naquela época, de constrangimento puro. E a revolta, às vezes, era intensa. E Cristo vem confortar a humanidade para que possa compreender a grandeza deste amor, passando pelaquela situação que às vezes não era fácil para esses irmãos mais enfraquecidos, excluídos do processo da sociedade, e que ficavam revoltados, né? Porque não tinha quase nada, né, para a sobrevivência, só impostos e cobranças. E o Cristo vem mostrar a esses irmãos este caminho, já nos mostrando a resignação que todos nós temos que ter para viver e enfrentar qualquer situação e nunca deixar que a cólera tome conta do nosso coração, né? Porque o grande desafio é esse, né? A gente ter a paciência da compreensão, mas não perder o caminho do Cristo.
Com certeza. Eu, dentro dessa pequena parte que foi lida aqui, posso trazer também uma referência. Acho que tudo aquilo que é referência em outras obras e que sirva, né, para o nosso estudo, ela é bem-vinda, né? E Joana nos fala muito a respeito disso, né? E ela usa o nome de sombra, né? Que tudo aquilo que a gente projeta no outro, toda essa raiva, toda essa cólera, às vezes até como diz no Evangelho, é o nosso reflexo. Aquilo que a gente projeta no outro é o que a gente tem que se melhorar. Mesmo que não, como disse ele, mesmo que em pensamento, que ainda não tenha saído, né, boca afora. Mas já pensou. Mas já pensou. Chico Xavier já dizia isso antes. Exatamente. Que toda atitude contrária ao princípio das leis de Deus e à lei do Cristo é uma atitude que tu está tendo, lançando para o outro, que na verdade é a tua deficiência. A nossa deficiência. É por isso a dificuldade, né, que nós temos em nos melhorarmos, né, em procurar essa reforma íntima. Né? Então a gente tem que sempre, quando cair, né, numa situação desse tipo, refletir, entrar, né, para dentro de si mesmo e procurar onde é que está esse meu erro e onde eu tenho que quando fazer que foi, corrigir. né? E ter a paciência para passar pelaquela prova, né? Ou uma expiação. Isso não é mágica. Isso não vai ser assim, a partir do momento que eu descobri isso, estou tranquilo. Não. Isso é tu trabalhar os sentimentos, né? É um trabalho que tu vai ter que ir muito longe para trabalhar esse sentimento para que isso se torne natural. O próprio livro do Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos, já te dá um caminho, assim como um espírito imortal, desses trabalhos que a gente tem que nos reeducar, né, nesse caminho do Cristo. Porque, como tu disse, é um confronto interno que são várias reencarnações que a gente traz na bagagem. Né? E esses conflitos se manifestam num determinado momento. E se a gente não tiver a sensibilidade dessa renovação, nós vamos ficar sofrendo. Né? É claro que só o fato de tu perceber isso já é um grande passo. Um grande passo. Mas não é tudo ainda. Não. Nós temos que sempre pensar na doutrina do Cristo, em tudo aquilo que nós formos fazer. Eu costumo dizer isso muito, principalmente em palestras, né? Que nós temos que ser mais espíritas fora da casa espírita que dentro da casa espírita. Aqui é fácil, né, Paulo? Porque aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro todo mundo se ama, todo mundo se adora, todo mundo se respeita. Agora lá fora que é o problema. Então nós temos que sempre pensar no amor da doutrina. E seguir à risca aquilo que Jesus nos ensinou. A gente tem dificuldades muitas vezes porque nós temos muitas imperfeições ainda. Né? Conosco ainda somos imperfeitos e ainda somos muito materialistas. Somos pessoas assim, porque o mundo ele está sujo. Né? A gente que procura acompanhar um pouco das coisas que acontecem no mundo, a gente pensa assim, o Brasil tem corrupção. Tá, mas não é só no Brasil, é no mundo todo. Só te ajudando, não é o mundo, os homens. Os homens, né? Eu digo o mundo, quando eu falo o mundo, eu falo os homens. Então, a gente pensa assim, é só no Brasil? Não, é em todo mundo. Né? Lá na África, onde as pessoas comem barro assado, gente, e aí tem gente que são corruptos lá, né? Como é que podem certas coisas acontecer? Por causa da maldade que ainda está dentro do homem. Cada vez mais intenso, porque todo o caminho de todas as religiões, né, é maravilhoso, só que é muito distorcido, né, e não vão a fundo do problema, né, em relação à sociedade universal, né, que somos todos irmãos. E tu colocou muito bem uma parte lá na África e tantos outros países aí que tratam como se fossem animais. Sim, sem um sentimento de amor, né? Imagina tu ver uma criança passando fome e não se preocupar com aquilo, ou alguém largando uma bomba lá num bairro tal. Nós estamos no ápice do desequilíbrio, né? Exatamente. Por que eu falo no amor? O amor é a arma maior. É a arma maior. Por quê? Porque com o amor nós vamos ter paciência, nós vamos ter indulgência. Cobre a multidão de pecados. Né? Quer dizer,
Aí vocês pensam assim, onde é que viveu Jesus? No Oriente. E vão lá no Oriente para ver qual é a condição da mulher no Oriente. A mulher no Oriente ainda sofre muito com o preconceito, com muitas coisas ainda hoje, né? A mulher não tem voz, ela não tem participação, né? Então são coisas que nós temos que analisar de uma forma geral, assim, e saber que a cura está no amar. E nós aqui, nós estamos em Guaíba, nós estamos longe, nós não temos nada a ver com isso, porque lá, não, nós temos que orar por aqueles irmãos, né? Porque eles são nossos irmãos, independente de raça, de cor, de escolha sexual, de qualquer coisa, nós todos somos irmãos. Então nós temos que ter sempre aquele amor na prece que nós estamos fazendo para que Jesus e o mundo espiritual nos ouça, nos atenda e vão lá auxiliar esses irmãos, porque eu sei que tem muito do mundo espiritual lá presente, entendeu? Sim, trabalhando muito. Então, o que acontece? Com o nosso apoio vibratório, vai dar mais energias para o mundo espiritual trabalhar em cima daqueles irmãozinhos. E a brandura, né, e ser uma pessoa pacífica, é nós sempre pensarmos como Cristo gostaria que nós tomássemos atitude e respondêssemos para os nossos irmãos, para não cair nessas armadilhas que nós, às vezes, caímos, né? E às vezes que nós mesmos apontamos. É o que eu estou dizendo, né? Então a gente tem que ser mais pacífico mesmo, né, Nivaldo? Com certeza. Trabalhar, né, o amor um pelo outro, reconhecer que ainda temos grandes dificuldades de enfrentar cada um, mas a gente tem que ver as virtudes dos irmãos, né? Porque essa jornada nossa como espíritos imortais, ela é contínua, né? E esta bagagem, aos poucos, ela tem que ser aliviada, né? E só vai ser aliviada, como o Paulo falou, é com amor mesmo. E este amor constrói tudo, né? Renova tudo, né? Ameniza tudo, né? As dores, as perdas, as dificuldades, os problemas, as barreiras que nós desenvolvemos, né? Neste caminho das ações, das reações, e que toda causa tem um efeito, a gente tem que ser mais pacificador aonde e com quem estiver, né? Sempre com diálogo para o bem. Sempre. E nunca deixando na dúvida, né? Seguindo a leitura, então, o item 5. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito, para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os do céu, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Aí a gente percebe ainda, né, uma reportagem, foi no fim de semana, sobre os lixão. Um absurdo, né? Os coitados dos nossos irmãos, lá no meio daquela situação constrangedora,
disputando espaço para sobrevivência. Aí a gente, né, que busca esse caminho da caridade e do amor, a gente não pode mais ficar pensando assim, mas é a prova que ele escolheu, né, é a expiação que ele está passando, ok, mas quando a gente se renova para o Cristo, esses irmãos que hoje têm o domínio, eles poderão fazer muito mais por esses irmãos, né, dando todas as situações adequadas para que o mundo se torne um mundo melhor. E é a palavra que aqui que a gente está tendo essas orientações no fechamento deste item aqui, do item 5, né? Vou trazer aqui a palavra do Evangelho por Emmanuel, né? Eu sempre gosto de trazer o esclarecimento de Emmanuel dentro das palavras do Evangelho, né? Para nos elucidar, né, um pouco mais. Esse texto aqui tem o título de Amenidade. Surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma no íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou presença. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade, todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Enquanto se nos impõe a dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Denominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na interferência. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer os enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. O silêncio, né, a gente muitas vezes pode ser interpretado, né, como covardia. O cara te xingou, te meteu a boca e ficou quieto. Muitas vezes esse ficar quieto, ficar em silêncio, é a melhor coisa. Se tu reagir naquele momento, tu pode estar tomando uma atitude equivocada, pode estar tomando uma atitude equivocada, tu não está pensando nem raciocinando. Então pensa, raciocina. Se tiver que não falar nada naquele momento e sair de boca fechada, sai de boca fechada. Porque às vezes nunca agir pela emoção, ao invés de agir pela razão. Às vezes o envolvimento te leva a cair na tentação do erro. Com certeza. Então a sabedoria, por que o sábio ele fica mais em silêncio? Porque ele está ouvindo tudo, né? E às vezes ele deixa as coisas acontecerem para depois dar uma resposta adequada.
Isso não é covardia, é sabedoria. É sabedoria, sabe, né? É que nem o pensador, né? Aquela... O sábio, né? Pensador, né? Eu acho bacana aquela... É que a gente tem aquela uma passagem que na realidade é uma parábola, mas nos dá uma explicação grande da sabedoria, né? A menina não gostava do sábio, né? Hoje eu vou pegar o sábio, falou para a amiga dela, né? Aí pegou um passarinho e ficou com as duas mãos para trás, o passarinho numa mão, né? Aí ela pegou e começou com o sábio, o passarinho está morto ou está vivo? Aí ele olhou para ela e disse, vai depender de você. Porque se ele dissesse que ele estava vivo, ela o mataria, né? E se ele dissesse que ele estava morto, ela o soltaria, né? Isso vai depender de você. Toda atitude que vem do seu pensamento é de sua responsabilidade. Com certeza. E aí, então, para nós não muda nada. É diferente assim também. Nós temos a responsabilidade até por aquilo que nós pensamos. As pessoas, às vezes, duvidam disso. Aí eu só pensei, eu não fiz. Não, no momento que eu pensei, eu já gerei uma energia negativa para um irmão. Né? Por isso a brandura, né? e o pacifismo que eu disse de amor, de coração, ele faz com que nós regramos até o nosso pensamento. Agora, se no momento que nós pensamos, não, isso está errado, eu não vou pensar isso, eu vou tirar isso do meu pensamento. Então a gente vai tirar ele lá de dentro do nosso pensamento, nós vamos isso, eu vou esquecer. Isso não é verdade, isso não é o que eu estou sentindo. Aí nós vamos ter já uma melhora muito grande. Eu me lembro do Isaías Claro, né? Grande irmão de caminhada aí lá de São Paulo. E nós tivemos a oportunidade já várias vezes aqui em Gaíba. Ele fala muito do lixo mental, né? Que a gente tem que se libertar desse lixo, porque senão tu fica em sofrimento, né? Aquilo vai te dominando de uma maneira que tu não consegue raciocinar devidamente, né? Para poder tomar o caminho certo da tua caminhada, né? Mas isso é um caminho árduo, muito difícil, que com certeza todos nós em algum momento desta ou de outra encarnação passamos, né? E que passamos e ainda continuamos passando, porque isso é um exercício, isso não cessa nunca. Né? O orar e vigiar é para sempre. Toda a vida tu tem que estar te vigiando, te policiando para que as tuas atitudes não reflitam em mal a outra. Essa foi a preocupação do Cristo, porque ele viu o nosso futuro e viu que a nossa invigilância e o nosso caminho ainda não estava adequado e correto perante ao Evangelho que ele nos deixou na terra. E isso é um caminho difícil e a gente tem que estar sempre se vigiando para que não caia, né, nesse mal, né, que é o de tu acabar agredindo alguém, perder a paciência. Né? É difícil, a gente, com certeza, eu falo por mim, que muitas vezes, até bem pouco tempo atrás ainda, eu não pensava, saía já, né, agindo contra, equivocadamente. Equivocadamente. Aí tu começa a refletir, começa a pensar, não, jamais vou dizer que estou curado desse mal, mas já consigo raciocinar, consigo pensar esse lixo mental, né, que tu acabou de falar, eu já vou excluindo ele para não deixar acumular, né? Para não deixar acumular. Então a gente tem esse cuidado, mas é uma constante e por qualquer coisinha que a gente se descuide, né, que tu deixou de orar, que tu deixou de ler o Evangelho, é muito rápido. É muito rápido e ele realmente te toma conta novamente. Então, é orar e vigiar e constantemente tem que estar sempre cuidando dessa educação mental, né? Isso é muito importante para a nossa saúde mental. Exatamente. Porque nós ainda somos muito defeitos, como já falei, né? E todo mundo já sabe. Só que nós temos possibilidade da melhora. E a melhora está no estudo, no esclarecimento, nos nossos atos, na nossa forma de vida, né?
porque Jesus ia à festa. Jesus ia à festa. Mas todas as festas que ele ia eram festas sadias. Né? Então, no domingo de Ramos, Jesus foi uma festa. Ele entrou em Jerusalém, né? No burrinho, era uma festa. Então, o que acontece? E não proíbe a doutrina espírita que Jesus, ele não proíbe que nós tenhamos, como o Nivaldo leu ali, não proíbe que nós tenhamos as coisas materiais, desde que nós não colocarmos as coisas materiais acima das coisas morais. É muito simples. É difícil entender? Não, mas é difícil fazer. É difícil fazer. O mercado de conhecimento, na localidade ainda, ela já é bem desenvolvida, divulgada, mas poucos ainda estão vivendo realmente esta caminhada, né, que a doutrina espírita já nos esclarece. E esse caminho dos procuradores dessa doutrina, como outras programações e outras religiões, que não é muito só, são vários pontos, quando as pessoas começarem a tomar consciência dessas percepções, e este capítulo ele aborda uma intensidade aqui muito importante para o momento que todos nós estamos vivendo no mundo, como tu colocou no início. O mundo está em conflito, as pessoas estão em conflito, porque por mais que se fale na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, poucos estão seguindo este caminho realmente, né? E este caminho, como tu falou, Nivaldo, ele exige muito de cada um. Porque é uma luta interna que nós temos que, em primeiro lugar, para criar um mundo melhor, nos transformarmos em pontos de luz. Né? E no momento que esse esforço ele não é contínuo, nós vamos sofrer. Vai ter a reação. Vamos dar uma atenção para os nossos ouvintes, como sempre. Isso é bom. Só que, às vezes, quando passa um pouquinho de tempo, a gente não perde alguns lá em cima. Mas eu acredito que não tem tempo. O seu Alberto Kodama. O Alberto Kodama, boa noite, irmão. O nosso irmão Alberto. Eu já tive o prazer de conversar com ele várias vezes. A Sandra Rodrigues. A Maria Raquel Teixeira, a Tamara Nunes, a Vera Schmitz, a Roseli de Farias Guterres, o Michel Ligeiros, a Rosângela Souza, a Ilza Araújo, a Ivana Moreno, José Luiz Ferrari Souza, Antônio Moreira Filho, a Soeli Paz e o Jurandir Oliveira Santos, que é de São Paulo, corintiano. É de São Paulo, corintiano. A foto dele ali é uma bandeira do Corinthians. Também nós temos, deixa eu pegar o microfone para poder ler aqui, a Cláudia Didio, a Dona Maria Santos, o Edson Rodrigues, meu querido irmão Edson Rodrigues, do lado irmão Esther, e o Paulo Ricardo está aqui conosco, o Paulo Ricardo aqui. Por enquanto é isso aí, pessoal. E vamos continuando com as nossas leituras. Lembrando assim, os irmãos que participam do estudo, nós queremos fazer a live e deixar os vídeos também no Facebook, no YouTube. Mas ainda não deu ainda para nós configurarmos o computador. Eu tinha configurado, mas não deu certo. Por enquanto, não estamos, mas vamos fazer isso.
né? Então os vídeos vão ficar lá, aí vocês vão poder ouvir, ver, os vídeos, e também ficam de qualquer forma no Facebook da Rádio Discípulos Espírita, sempre fica ali as lives que a gente faz, e quem quiser olhar os programas anteriores, é só ir baixando ali, né? Entra no site, no Facebook Rádio Discípulos Espírita, e aí vocês vão poder ver e ouvir os outros programas. Né? E queremos dizer sempre que é uma grande honra, uma grande satisfação podermos participar juntos desse estudo. E quando nós encerrarmos aqui o capítulo, a gente sempre fala onde a gente parou. E vocês podem, para acompanhar o estudo, quem participa sempre, pode pegar, anotar e, a partir daí, estudar também, praticar a doutrina ali, através do estudo, e quando a gente estiver estudando aqui, vocês podem acompanhar com a maior certeza daquilo que a gente está procurando levar aos irmãos, através dessa divulgação desse grupo de estudos da Sociedade Espírita aqui de Guaíba, através da Rádio. E um abraço todo especial aos coordenadores de todas as web rádios que fazem parte do Brasil, de rádios unidas, rádios de TV de mídias. Em especial a nossa irmã André e Domingos, que são os professores da ideia, estamos juntos e trabalhando na divulgação da doutrina. Paz a todos, sempre contando conosco, porque nós estamos aqui com o coração aberto. Também entrou agora a nossa irmã Vanessa Martins, que é daqui também trabalhadora aqui da Discípulos. E seja bem-vinda, Vanessa, boa noite também. E continuamos então, meu irmão, de volta. Agora vem as instruções dos Espíritos em relação a esses 22 agora. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonômia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuca, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Só essa colocação aí já é oportuno, né? Porque eu estava lendo e eu me lembrei que tu falou de embaixo, quando eu vou mas isso às vezes tá no astral tranquilo, daqui a pouquinho tá o estresse para. É muito fácil esse desequilíbrio, né? E isso, que todos nós, né, nesse processo ainda, essa grande, não é dificuldade, é um desafio, né? De tu, neste momento, lembrar de tudo que a gente está tendo a oportunidade do estudo e não deixar isso se agravar na tua jornada, né? E esse ano de 2020, como tu mesmo colocou, eu estou me colocando comigo mesmo de trabalhar mais nisso, estar com mais equilíbrio, com mais amor nas colocações, ouvindo mais para depois responder, porque a gente ainda é criança nesse processo. Mas
essa colocação aqui para a noite toda, hoje era para a qualidade que a gente vê, porque às vezes tu sai do teu trabalho lá, tem uma pessoa bem carismática, aí chega no teu lar e vira um homem agressivo, né? No próprio trânsito, às vezes, as pessoas perdem o equilíbrio, né? Então a gente tem muito que trabalhar esses sentimentos que existem para também as virtudes, para a gente se tornar um bom espírito, a sua vida. A essa classe, Deus manda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu despotismo como que compensar do constrangimento que se impuseram alhures. Não se atrevendo a usar a autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Sem pensar que poderiam acrescentar, com mais razão, eu sou destacado. Detestado. Detestado, desculpa. Tu sabe que essas colocações aí, no final, há muitos anos atrás, então eu agradeço a doutrina, eu era um cara meio rebelde, assim, sabe? E aí quando tu começa a ler isso aí, tu vê assim, mas como eu era um ignorante, né? E aí quando tu percebe isso, é como tu diz no início, tu já está despertando para um novo passo, né? Que vai depender da passo. que tu já consegue te enquadrar nisso aí. Pior é aquele que não quer se reconhecer, né? Não, eu não. Jamais. E aí uma vez, há muitos anos atrás, eu conversando com os colegas, e aí eles disseram: Cadinho, mas tu é um pouco cavalo. Eu, puxa vida. Então vocês têm que dominar esse cavalo, porque esse cavalo não pode ser tão rebelde desse jeito aí, né? Todo bom domador trata com amor, e aquele cavalo que era selvagem, próprio me lembra também a colocação do espírito guardião do Jerônimo Mendonça, quando ele foi jovem a primeira vez numa casa espírita e se manifestou um espírito e disse para ele, né? Mandou para ele já alertando o que ele ia ser, né? E dizem, está no livro dele, que ele era um cavalo indomável, mas para o Cristo, né, toda esta rebeldia se transformaria em, esqueci das colocar, mas tipo, bênçãos de amor e fraternidade. E foi um grande trabalhador, né, no movimento espírita. Seguindo a leitura, o último parágrafo desse capítulo: não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. É verdade. Lázaro, Paris, 1861. Como tu disse logo no início, né? Aqui dentro é muito fácil ser bonzinho, ser cheio de amor. E isso é um cuidado. Desculpa ter te cortado. Mas é isso aí. Isso é um cuidado que todos nós que estamos buscando este caminho com Cristo, esse crescimento, às vezes, dentro das próprias crenças, os irmãos aqui dentro e das outras, eu falando mal dos outros também. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque Cristo está sempre nos ouvindo, né? Então, que realmente não só nós, como todos os irmãos, possam despertar para esse caminho aí e mudar, né? Para que
esta semente que o Cristo espalhou, ela seja novamente cuidada, regada, né, tirar os insos, para que os bons frutos para o futuro se tornem grandes obras, né, por toda a humanidade espalhada por este mundo afora. Hein? Com certeza. Irmão Paulo. Tinha algumas colocações, mas vocês já falaram tudo aí, né? Mas aquela parte ali, eu gosto muito desse capítulo aí, naquela parte ali onde fala assim, é muito bonzinho até que pisa nos seus calos, né? E essa é a maior verdade. Porque nós somos muito bonzinhos quando está tudo no amor, na paz, né? Agora, se tu tiver uma discussão, tu já é brabeste, tu já não sabe, né? Aí o vulcão explode, né, Paulo? Já explode, já começa a tremer, já começa a ficar bravo, já começa a discutir e usar palavras de baixo calão, às vezes, né? Então, a gente tem que ter, é o momento que eu sempre digo assim, ó, nós temos que agir sempre pela razão, nunca pela emoção, não deixar a emoção nos invadir. Porque por emoção nós vamos fazer só coisa errada, dificilmente nós vamos tomar uma decisão certa. Parar e pensar. Parar, relaxar assim, um pouquinho, serenar o coração. Tomar. Respira fundo e pensa, não, vamos agir da seguinte forma, vamos resolver. Nós não vamos criar um pânico ou uma tempestade aonde não existe. Nós vamos tentar resolver. Então, isso é a maneira que nós, cristãos, devemos agir sempre, em qualquer situação, independente de religião, de credo, de tudo, né? Nós temos que agir dessa forma, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus jamais se exaltou, né? Até quando for lhe perguntar, né, de Madalena, né, essa mulher foi encontrada em adultério, aqui o costume é apedrejá-la. Ele pensou, deixou todo mundo acalmar e todo mundo ficou, pô, será que esse cara vai responder ou não vai, né? Aí deixou todo mundo se acalmar, se agachou ali, se acocou, né, que ficou de cócoras, pegou uma pedrinha, riscou no chão. Tá, negócio é o seguinte, pessoal, dizer com vocês, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que aconteceu? No final ele disse assim, cadê os seus apedrejadores aí? Então, essas são passagens de Jesus que nós temos que refletir, porque Jesus nos falava muito por parábolas, e nada melhor que as parábolas para nós entender o que é o amor cristão, aquilo que Jesus deixou para nós, aquele esclarecimento, está dentro das parábolas. Eu acho que um grande tesouro, Paulo e Nivaldo, está no Evangelho do Cristo. Porque se a gente transportar daquela época para a atualidade de hoje, está bem claro este caminho a ser percorrido, né? Mas ao mesmo tempo está tão difícil, porque nós ainda estamos cegos, né, para a verdade. Porque no momento que tu tirar as vendas dos teus olhos e abrir este caminho, tu não pode entrar mais em contradição. Porque tu já tem o conhecimento. E esse conhecimento, esta preparação que ele preparou... Teu compromisso aumenta. O que ele preparou com Kardec, porque os espíritos, todos foram orientados pelo Cristo. Este trabalho todo que o Espiritismo nos traz hoje, dessas obras básicas, foi o Cristo que preparou tudinho. Kardec foi o instrumento que ele usou, que se não fosse ele, seria outro. E muito bem colocado, muito bem orientado, porque melhor explicação, como tu leu aqui nas instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, agora vamos para a paciência, dizer que não sabe, está bem simples as colocações, né? E o próprio Cristo, na época, com muito amor, sabedoria, foi sentindo a nossa alma, né? E colocando aquilo no seu devido lugar, para que realmente nós não nos perdêssemos neste caminho, que infelizmente tomamos caminhos equivocados, que até hoje estamos colhendo esses frutos. Às vezes, nossos ouvintes podem ouvir assim, a gente falando, porque aqui nós estamos um grupo de estudos, e quando nós viemos para cá, a gente sempre procura estudar, procura buscar algum subsídio dentro do estudo, dentro daquilo que a gente vai estudar.
Então, você pode estar pensando assim, pô, esses caras falando, parece que são perfeitos, né? Não somos, gente. Nós estamos ainda, talvez, no começo e talvez muito menos evoluídos que qualquer um dos nossos irmãos que estejam nos ouvindo. Nós simplesmente estamos procurando divulgar a doutrina e estudar e aprender a nos melhorar. Colocar para nós mesmos. Aqui, isso que a gente aprende aqui é para nós que serve. Né? A gente leva aos irmãos aquilo que serve para nós. Por quê? Porque tudo aquilo que é bom para mim, eu quero que seja bom para o meu irmão. Né? Tudo que é bom para mim, eu quero que seja bom para o irmão. Um exemplo muito simples, a gente muitas vezes tem um remédio simples, muitas vezes que cura vamos dizer que seja a dor de barriga, né? Então a gente oferece, não, isso aqui para mim foi muito bom, eu quero te ofertar ele, faz o chá e toma que tu vai ver que vai melhorar. Quer dizer, então é a mesma coisa, a gente quer que as pessoas também se tornem melhores e que as pessoas também estudem o Evangelho, assim como nós estamos estudando para nos melhorar, para que nós aprendamos e nós venhamos a crescer dentro de nós mesmos. Como disse o Cadinho agora há pouco, em outras palavras, né? O compromisso aumenta a partir do momento que tu tem o conhecimento. Porque tu errar na ignorância é uma coisa, tu errou igual, vai ter, né, as consequências pelo teu erro, mas agora tu errar sabendo que está errando, o comprometimento é muito maior. Né? Então tu te compromete muito mais com isso, porque tu sabe que está errando, tu sabe onde é que está o erro e continua caindo em erro. Isso que tu falou é importantíssimo, porque às vezes as pessoas não compreendem e querem achar refúgios, tipo assim, ó, numa colocação, entendeu? Que era aquele ponto, mas não, é como tu colocou muito bem, no momento que tu sabe, tu vai achar o ponto, e tu vai trabalhar aquele ponto. Para que tu vai deixar para outra se tu está tendo a oportunidade naquele momento? Quem não te diz que é a aprovação que tu tem que passar naquele momento? Faz parte. Então, essa tua colocação eu achei de extrema importância também, e eu também já falei muito isso também em outros momentos, porque a gente não pode mais ficar em cima do muro. Né? Só serve para aquele que ainda não se reconheceu neste caminho com Cristo para a nossa reforma íntima. Esse é o desafio. Então, quando tu te posiciona, é como tu colocou, não existe mais o meio termo da noite e do dia. Já sabe o caminho. Já sabe, né? Tem que saber, entendeu? Para elucidar um pouco mais esse texto das instruções dos Espíritos, né, que começa assim, né? A benevolência para com os semelhantes. Vem um texto, né, do Evangelho por Emmanuel, né, a elucidação dele, que diz: pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém... Olha que desafio ele está dizendo aí, hein? Exatamente. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e descobre o ramo fanado de novas flores. Que lindo, né? Censura é clima de fel. Azedume
é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. É verdade. A mudança no mundo, ela só vai acontecer se nós trabalharmos este sentimento, né? Da fraternidade e do amor ao próximo. Isso se constrói com a paz, porque nesta grandeza que o Pai nos concedeu a vida e o mundo, esta grande morada, é para acolher a todos, e não a poucos que querem ser os dominadores de tudo. Então, no momento que isso se converter para um bem comum, o mundo vai ser melhor, né? E é este trabalho que Emmanuel diz, né? Tu colocou muito bem essas colocações. É muito profundo, mas o tempo é necessário e que as coisas sejam trabalhadas, né? 24 horas do dia, né? Onde tu estiver, porque tu vai ter que dar a tua contribuição para o Cristo em relação a esse processo. Né? O próximo texto, né, não por nada, né, começa já, o título é a paciência, né? E a paciência gera a paz. Então, é o princípio de tudo. A partir do momento que a loucura te toma conta e tu não tem mais paciência, a paz não vai estar. Não vai. Então, a paciência vai gerar a paz. Então, paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. É verdade. Isso aí é um desafio que, quando tu te dá aquele clique nesse momento, né? Imagina uma tela aparecendo no ato, na hora, isso aí, já é o suficiente, né? Eu tenho certeza que, assim como eu, se tu estiver bem ciente disso que a gente está lendo aqui, no mesmo momento vai surgir cenas em que tu vai te lembrar, puxa vida, eu podia ter feito melhor. Com certeza. Não, e é verdade. E já aconteceu, né? São fatos que hoje a gente tem condições de ver aquele momento que a gente passou e não teve a sensibilidade de lidar com isso. Mas o próprio Chico já dizia, né? Não te preocupas com o teu passado. Semeia o presente para tu colher o teu futuro melhor. Exatamente. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o lado, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Esse é o maior exemplo, né, para toda a humanidade, né?
e que este caminho, sim, nós temos que trabalhar muito realmente esse sentimento de fraternidade, né? De amor pelo próximo, porque essa construção é como se fôssemos formigas, né? Quando estão trabalhando em harmonia, aquilo ali, a natureza te mostra tudo, né? Te dá as respostas, né? E que nós às vezes não conseguimos manter o equilíbrio dentro de um processo familiar, num trabalho, né? Com os parentes, com os colegas. Cara, é tantas situações que se apresentam que este modelo, né? Para a humanidade, o Cristo, é a consolação, né? Deus foi tão benevolente, né, conosco, que nos enviou seu exemplo vivo, né, que é Jesus, que nos deixou e nos ensina, né, até hoje, né, o caminho da retidão, né, o caminho certo, o caminho do amor, e só que falta a gente olhar para esse exemplo. Tu imagina assim, eu estava passando por um processo de sofrimento, e eu ir num diálogo contigo reclamar, e tu me dizer assim, meu mercadinho, olha o que o Cristo passou, irmão. Foi humilhado, açoitado, e não tinha nada. Negado, e não tinha nada em nós aí, irmão. Vamos, te ergue. A gente tem que fazer essa conexão com o Pai maior, com Cristo. O exemplo tá não ali. Ficar com a cabeça enterrada para baixo. E outro, o exemplo está aqui na nossa frente e vivo. E vivo. A gente tem que só se dar conta e internalizar ele, né, e começar a praticar o bem. Tome a tua cruz e siga-me. Com certeza. Nós temos também mais uns irmãos aqui. Vamos achar aqui. A Maria Santos, a Maria Ângela da Rocha Nunes, a Carmen Silva Souza, Silvia Souza, Carmen Silvia Souza. Nós estávamos com um probleminha de sinal de áudio aqui na live, mas já está corrigido. A Flor de Lis, a nossa irmã Marisa Haas. E nós estamos, lembrando da Marisa Haas, né? Nós estamos no mês de Janeiro Branco, que é para doenças mentais, tratamento de doenças mentais, essas coisas assim. Então, temos vários, eu não consegui achar aqui os links que ela me enviou, que eu ia passar os links da nossa irmã colocou lá. O Alberto Kodama coloca ali assim, ó, o estudo do Evangelho é infinito. Exatamente. Há quantos anos a gente estuda o Evangelho? Que eu me lembro, né, Cadinho? Nivaldo. E cada vez que tu lê o Evangelho, tu aprende uma coisa nova, né? Tu vai aprendendo coisas novas. A Tamara Nunes colocou ali a abençoada doutrina do amor, que é essa doutrina querida que nós amamos, que é a doutrina espírita. E o nosso irmão Ed Santos. Conhece o Ed? O Ed, um abraço aí, irmão. Deus te abençoe aí nessa caminhada. O Ed Santos, nosso querido irmão. E estamos também, agora são 21h05, como passa rápido, não? Uhum. Tudo aquilo que é bom vai rápido. Então, continuamos com as nossas colocações, humildes colocações. Nesse texto aqui ainda da paciência, né? Tenhamos paciência acima de tudo, né? É o fundamental, eu acho, nessa caminhada. Né? Uma chave, né, para que essa caminhada se torne mais branda, né? Para que a nossa caminhada se torne mais branda. Não adianta a gente querer perder as estribeiras e não ter essa paciência necessária e vai sempre ir para o lado errado. Se a gente perder a paciência, se a gente não tiver amor com o nosso próximo, é o fundamental. Aqui já diz, né? A vida já é muito difícil, né? Então,
Vamos amenizar isso com mais amor, com mais paciência, com mais entendimento. Próximo texto fala em obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Suas virtudes, companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, em Paris, 1863. Já quer que continue aqui? Vamos aproveitar, depois fizemos Vamos aproveitar e vamos encerrar então aqui esse texto. Então. Aí veio, desculpa, o texto, a cólera. O orgulho leva a vós crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, desfazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias
impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra, porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo, que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama, e que desgosto moral se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre com o seu temperamento, antes de se considerar culpado. Ele reputa a falta ao seu organismo, acusando, assim, Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creias que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, num corpo enfático, por isso, não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter, não havendo um organismo próprio para secundar sua violência. A cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente
miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Enquanto os irmãos meditam sobre o que foi lido ali sobre a cólera, eu quero ler aqui que a irmã Marisa Haas mandou. Ela diz assim: queridos irmãos, grata pela divulgação desta campanha simbólica chamada Janeiro Branco. Convido a todos a estar conosco neste domingo na área verde, aqui na cidade de Guaíba. E isso, na cidade de Guaíba, é um complemento meu. Das 15 horas até as 18h30, para falarmos sobre saúde mental, saúde emocional, como prevenção de doenças e promoção de saúde. A Marisa Haas é uma frequentadora, trabalhadora aqui da Discípulos, né? E ela é psicóloga. E vem trabalhando bastante nesse Janeiro Branco. Então, a gente está divulgando, procurando auxiliar a irmã nessa divulgação, já que ela nos pediu. A Tamara Nunes coloca: obrigada, irmãos da Rádio Discípulos Espírita, a nos proporcionar momentos tão importantes e esclarecedores como esses, trazendo-nos paz e luz para a nossa consciência, iluminando nossas almas. Jesus os abençoe sempre e sempre. Assim como também a nossa irmã Marisa desejou, que Deus nos abençoe a todos, né? Então, esse é o trabalho da Rádio Discípulos. Nós divulgamos a doutrina espírita e também esses tipos de eventos que auxiliam na saúde mental, porque a gente sabe que a nossa frequência mental, e ninguém melhor que a Marisa para saber disso, por sendo psicóloga também, estudante da doutrina, né? Que a saúde mental ela é muito importante no resto do nosso corpo e a nossa ligação espiritual, né? A gente sabe que dentro dos programas que tem lá o encontro de domingo, ele é um encontro que é patrocinado pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores de Guaíba e a prefeitura também, acredito, a prefeitura municipal. Mas nós não estamos aqui para divulgar a prefeitura nem a Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui para divulgar o Janeiro Branco e as palestras que lá vão ter. Porque é tão bom ir lá na beira, na verde. Quem não conhece, aqui nós temos uma área verde muito bonita, que se vê toda a zona sul da nossa capital de Porto Alegre, que nós estamos de um lado do rio e a capital está do outro lado, então a gente vê. E isso também é um ambiente muito gostoso para aprender sobre essas coisas, o que é a capacidade mental que nós temos que trabalhar e cuidar, né? Porque, na realidade, a mente é tudo. A mente é tudo. É a porta de entrada e a porta de saída para qualquer situação que nós desenvolvemos nesta caminhada como espíritos imortais. E, para concluir, junto com o meu querido irmão Nivaldo e o Paulo, sobre a cólera, eu acho que é o grande ou o maior obstáculo que a humanidade enfrenta, porque nesta jornada das escolhas que todos nós nos comprometemos, né, de reencontros nesses caminhos, quando trabalhamos o contrário, né, do orgulho que está relacionado a esta cólera tão intensa que nós às vezes nos enfrentamos, nos machucamos, né, a humildade, né, de reconhecer Cristo como a nossa salvação, né, um caminho a ser percorrido na nossa evolução perante as leis morais, as leis divinas, e que, na verdade, todos nós, é uma grande rede, né? Onde estamos todos comprometidos uns com os outros. E este caminho, assim, ele
nos dá a oportunidade de nós trabalharmos essa reforma íntima, né? Para que as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos estejam mais adequados perante este caminho que o Cristo nos deixou, para que realmente a gente se torne um exemplo, né? Um caminho que pode acrescentar com os irmãos de caminhada, né? Sempre levando bem o amor e a caridade. Para encerrar a participação do nosso irmão Emmanuel na nosso estudo de hoje, né? Muito pertinente o texto em relação ao Evangelho por Emmanuel, está em Mateus, capítulo 5, 22, ele traz o texto Verbo Nosso. Ainda as palavras, velho tema dirás, e sempre novo repetiremos. É que existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfileira. Redefinir-nos-emos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam, verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio, indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural, quanto o pão simples no serviço da mesa, no intercâmbio afetivo, usemo-lo à feição de água pura. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a consideração e a ironia, a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe aonde vai cair. Muito bem, meus irmãos. Estes são as colocações de Emmanuel, muito esclarecedoras para todos nós. Quero deixar também boa noite para Simone Munari. Vamos ver aqui a Cláudia Didio, a Doris Ruppel, o Silvio Ricardo Rodrigues, a Isabel de Souza Pedroso. E família. Ela que é minha afilhada. Então, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, esse primeiro programa de 2020. Nós temos, então, o capítulo 10º, desde o início para a próxima aula. As pessoas que quiserem ler ou estudar um pouco sobre esse capítulo para participar do próximo programa, pode ler, né? E nós também temos o compromisso de, nós participantes aqui, né? Temos o compromisso também de lermos e buscarmos também conhecimentos a respeito do capítulo para que possamos falar. Eu quero solicitar ao meu irmão Paulo Ricardo Gomes da Silva para proferir a prece de encerramento
do nosso estudo da noite hoje, já agradecendo a sua presença, a presença do nosso irmão Nivaldo Rosa, né? E a presença na live e no áudio do Brasil e de todos os nossos ouvintes aqui, da Rádio Silva, ao qual nós tivemos a oportunidade e a grata satisfação de mantermos esse contato, né? Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos um resto de semana maravilhoso e que todos nós possamos buscar a nossa reforma íntima e nos melhorarmos, principalmente a sermos brandos e pacíficos. Paulo Ricardo. Então eu convido a todos os irmãos e irmãs, os nossos ouvintes, os nossos irmãos desencarnados que estão presentes também. Vamos todos elevar os nossos pensamentos de gratidão a Deus e ao nosso Mestre amado Jesus. Senhor, mais um caminho que estamos percorrendo, Senhor. E nós só temos palavras de agradecimento, de poder estar nesta casa, nesta rádio, através deste estudo do Teu Evangelho, que há muito tempo tem nos mostrado este caminho que todos nós temos que percorrer, Senhor, como uma grande família que todos nós somos, aonde nós temos o compromisso perante esta jornada como espíritos imortais, a nossa reforma íntima, buscando na consciência, no nosso arquivo mental, esta grande família onde todos nós nos comprometemos, de trabalharmos este caminho das virtudes que Tu mesmo percorreu, não só com as Tuas palavras, mas com Teu exemplo de amor e bondade. Que sejamos nós esses trabalhadores incansáveis, esses multiplicadores do Teu Evangelho, Senhor, para que esta família novamente possa se reencontrar, aonde nós todos já passamos por grandes momentos, mas ainda estamos buscando o caminho do Teu amor, desta grandeza da vida que o Pai te concedeu. Que este ano sejamos nós os semeadores, para que todo mundo